uma alegria e um privilégio trabalhar ao lado desses irmãos piedosos, pastores que cuidam, que amam a Deus, amam sua palavra e amam o povo de Deus. É uma alegria grande. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 29. O livro de Deuteronômio, ele nos ensina muito sobre essa questão de a aliança de Deus com o seu povo, colocando sobre esse povo a ideia de que eles pertencem a Deus e Deus cuida deles. Particularmente os capítulos 28 e 29, eles são muito importantes para a gente entender a história de Israel. Hoje nós pastores temos o privilégio de olhar para Gênesis e até Apocalipse e pregar a palavra do Senhor aos irmãos. Os profetas naquela época, eles tinham os 5 livros, a Torá, a instrução, a lei, e particularmente esses 2 capítulos, eram os capítulos que eles usavam para que o povo fosse alertado quanto ao seu procedimento. Então, quando o povo ia ali na linha da vontade de Deus, da obediência, os profetas falavam para o povo dizendo: olha, é isso mesmo, Deus está com vocês e Ele vai continuar cumprindo a sua palavra. Quando o povo começava a desviar, pouquinho, os profetas eram levantados por Deus para anunciarem: olha aquilo que diz lá em Deuteronômio 28 e 29. Cuidado com o seu caminho, cuidado com o desvio, porque sobre nós acontecerá o que está lá em Deuteronômio 28 e 29. Se nós obedecermos a Deus, Ele nos abençoará. Se nós desviarmos dos seus caminhos, Ele nos disciplinará. E foi assim com os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas que nós temos na palavra de Deus, até outros que não escreveram livros, sempre olhavam para Deuteronômio e particularmente esses 2 capítulos e anunciavam a vontade de Deus para esse povo. Por isso nós vamos entrar no capítulo muito importante, o capítulo 29. Esse capítulo vai nos apontar aqui a ideia de quando Moisés ali chama o povo. Então aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas seguindo do Egito até a terra prometida, ali na entrada da terra, Moisés para e começa a falar para eles. E nesse capítulo ele vai usar a seguinte dinâmica: ele vai olhar para o passado, ele vai alertar o presente, e ele vai desafiar esse povo quanto ao seu caminho. Então por isso que nós temos aqui uma revisão da história, em alguns momentos. Então, nós temos aqui 3 princípios muito importantes que Moisés vai tratar aqui em Deuteronômio 29. Primeiro princípio, dos versículos 1 a 8. Moisés ali diante daquele povo faz um chamado para que aquele povo valorizem a aliança com Deus. Então, antes de fazer qualquer coisa, a turma aí, jovem aí, é muito interessante isso que Moisés está fazendo. Antes dele chegar e falar assim: ó, vocês, que é o segundo princípio, obedeçam, ele vai falar: primeiro, valorizem a aliança. Por exemplo, eu uso essa aliança. No dia 26 de novembro de 98, ali no cartório de Atibaia, eu assinei um papel, juntamente com a FAR. A gente fez uma aliança, a gente se casou. E a partir daquele momento, esse símbolo veio
compor a minha vestimenta principal. Mas eu coloquei mesmo assim, e comecei a usar definitivamente, no dia 28 de novembro de 98, que foi quando nesse ginásio nós nos casamos. Eu imagino, meu terno, ele era bem organizado assim, não tinha essa parte aqui, né? Mas como o pastor Ricardo fala, pastor sem pança não inspira confiança, né? Então fui cultivando aí, né? Mas aí eu coloquei essa aliança. E quem é casado sabe, no dia que você sai sem aliança, é como você estivesse despido. Meu Deus, tem alguma coisa, você sente um vazio, você sente um frio no dedo, tem alguma coisa errada, você tem vergonha, né? As pessoas começam, né? Teve um dia que eu esqueci no culto aqui, no domingo, eu vim sem a aliança para dirigir o culto, e eu ficava assim, hoje, né? Não tirava a mão de trás aqui, porque faltava esse símbolo aqui, a aliança. E o que Moisés, ele quer fazer para nós, logo de entrada no capítulo 29, é dizer para nós, valorizem a aliança com Deus. E então nós vamos olhar aqui, como é que Moisés faz isso? Primeiro motivo que a gente tem para valorizar a aliança, está lá nos versículo 29, versículo 1, do capítulo 29. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles lá em Horebe. Então a primeira razão que nós temos, crianças, de valorizar a aliança com Deus, é porque essa aliança, ela foi escrita por Deus. Deus era a fonte, Deus era a origem, Deus é que escreveu essa aliança para que Moisés falasse. E aqui fala da aliança lá de Horebe, lá do Sinai, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, e agora Deus faz uma outra aliança, complementando essa aliança com o povo de Israel, e que ele vai narrar aqui. Então o primeiro motivo que todos nós temos aqui para valorizar a aliança com Deus, e nós fazemos parte também de uma aliança com Deus, que é a nova aliança, é porque essa aliança vem da boca de Deus, foi feita por Deus. A gente acha as coisas de Deus importantes, né? De vez em quando a gente dá uma relaxada quanto a isso, mas pelo menos na nossa mente, no nosso intelecto, a gente fala, olha, se Deus disse é importante, se vem de Deus é importante, é mais importante do que qualquer coisa humana. E por isso que o versículo 1 já começa dizendo exatamente essa verdade. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe. Ou seja, o motivo para que eu e você valorizemos a aliança com Deus é porque Deus que criou essa aliança. Não foi um ser humano, não foi Moisés, não foi ninguém do povo de Israel, veio do próprio Deus. E de novo, a gente deve valorizar tudo aquilo que vem de Deus. Outro motivo aqui que nós vemos que Moisés orienta o povo, ensina o povo a obedecer essa aliança, a valorizar essa aliança, é que Deus cumpriu, Deus mostrou ali o cuidado com o povo de Israel. Deus, ele falou assim, olha, isso que eu estou dizendo para vocês, eu já provei que eu cuido de vocês. Essa é a aliança que agora o Deuteronômio faz. Nós, o povo de Israel, pertence a Deus, e Deus vai cuidar do seu povo. Agora tem um relacionamento entre Deus e o povo de Israel. E é muito interessante dos versículos 2 a 4, que Deus mostra para aquele povo, olha, eu provei para vocês que vocês são meu povo.
Ele diz assim: Moisés mandou reunir todo o Israel. Então lhes disse: vocês viram com seus próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito com Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Então aqui está ali o João que lembrou, né, e a Manu do versículo de Daniel, que Deus protegeu Daniel fazendo ali sinais e maravilhas. Agora Moisés está lembrando agora daquilo que foi a saída do Egito. Lembram, crianças, quando eles saíram do Egito, o mar se abriu ao meio, e eles passaram pisando ali na terra seca. Aquilo foi um grande milagre, foi uma grande maravilha, foi algo assim extraordinário. E agora Moisés está dizendo assim: olha, isso foi o cuidado de Deus. Quando eles estavam fugindo dos egípcios, os egípcios querendo matá-los, eles viram na frente o mar, e aí Deus abriu o mar. E agora Moisés fala àquele povo: olha, nós saímos do Egito. Deus fez, lembra das pragas, grandes milagres. Nós andamos pelo deserto, Deus cuidou de nós. Então aquele povo deveria valorizar a aliança com Deus, porque Deus mostrou para eles, Deus cumpriu a palavra dele, dizendo: vocês são o meu povo, eu vou tirar vocês do Egito, e eu vou levar vocês para a terra prometida. E agora eles estão ali, com o bilhete na mão, e a portaria na frente, né? Sei que tem muita gente que essa semana, né, foi assistir o filme novo aí, foi lá, comprou o ingresso, e aí está ali na fila. Assim está o povo de Israel agora nesse momento da história. Deus tirou eles do Egito e agora eles estão lá. Deus, e agora nós vamos entrar na terra prometida. Agora nós vamos entrar nessa terra maravilhosa, que ela tem aquelas coisas gostosas, aqueles frutos grandes. Há uma terra que derrama leite e mel. E leite sem lactose para aqueles que têm problema de intolerância à lactose. Ninguém ia ter problema intestinal lá, porque aquele leite seria de bênção. Então, o povo deveria valorizar a aliança com Deus, porque Deus falou para eles: eu vou levar vocês lá para a terra prometida. E Deus trouxe até aquele momento. Olha que interessante os versículos 5 e 6. Quando eu era criança eu achava esse texto aqui fantástico. Olha os 5 e 6. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto. Nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Olha que interessante. Então, criança, imagina. Eu sei que o pessoal que tem preocupação com a moda, né? Já pensou? 40 anos você usando aquele mesmo terno, você casou, né? Tinha uns lá que eram aquelas abas grandes assim, né? E estamos lá. Ano seguinte, o mesmo terno. Sapato, o mesmo sapato. Mesma sandália. Então Deus fez isso. É como se Deus pegasse assim um cronômetro de gastar a nossa roupa e falasse assim: parou agora. Agora vocês vão usar a mesma roupa. Não tem inflação, não aumenta. Coitado do pessoal que trabalhava vendendo roupa, né? Não tinha mais como vender. Costureiro então não precisava, né? Não ia fazer um buraco, não ia fazer nada, porque Deus guardou aquele povo e também deu detalhes aqui. As roupas deles não envelheceram, né? Nem, né, aquele tênis Mike que eles tinham, usaram lá pelos 40 anos, né? Deus falando: eu cuido de vocês. Ah, Deus, precisamos de roupa. Não vai ser problema. Deus, como é que nós vamos andar nesse deserto aqui? Vai gastar o solado do sapato? Não vai ter problema. E aí o versículo 6, ele fala assim: vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor seu Deus.
não tinha supermercado e não tinha padaria, mas diariamente Deus deu para eles, quando eles precisavam, comida e bebida. E não precisavam usar bebidas que Deus não aprovava, porque eles também eram um povo consagrado a Deus. E aí no meio do deserto tem perigo, no meio do deserto tinha os inimigos. Versículo 7 e 8 fala assim: quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós. Eles vieram lá com armas, com tecnologia. E Moisés fala: nós os derrotamos, tomamos a terra deles e demos por herança. Olha Deus cumprindo aqui a aliança deles. Aquela terra seria deles e Deus deu. Deu aos Rubenitas, a tribo de Rubens, a de Gade e a meia tribo de Manassés. Então por que eu e você temos que valorizar a palavra de Deus? Ou a aliança com Deus? Porque Deus é um Deus de palavra. Deus cumpre. E Deus falou: vocês são meu povo, eu vou cuidar de vocês, eu vou levar vocês até a terra prometida, vocês vão ser cuidados por mim. E Deus cumpriu a sua palavra. Tudo para indicar para aquele povo: olha, vocês pertencem a mim, vocês são o meu povo, e eu quero que vocês me chamem, o Senhor é o meu Deus. É essa aliança que Deus está dizendo para aquele povo valorizar. Deus está dizendo: ache importante essa aliança que eu estou dizendo para vocês, que nós temos um relacionamento de pai e filho, porque eu provei isso e cuidei de vocês. Quando a gente acha algo importante, a gente coloca como algo que caro no nosso coração, algo que é importante no nosso coração. Depois dos versículos 9 a 28, depois de Deus ter falado para eles: olha, valorize a minha aliança, agora Ele vai dizer: obedeçam a minha aliança. O versículo 9 diz assim: portanto, por tudo que eu fiz por vocês, guardem e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo que fizerem. As crianças aprenderam. Daniel, ele era obediente a Deus, ele valorizou essa aliança que ele tinha com Deus. Ele foi lá para a Babilônia, ele esteve lá no meio de um povo que não conhecia Deus, e mesmo assim ele obedeceu a Deus, como Deus pediu. Ele sabia assim: olha, eu estou no meio desse povo, mas o meu Deus é o Deus de Israel. E aí ele seguiu aquilo que o Deus de Israel mandava para ele. E aí por isso, essa ordem: obedeçam, cumpram, guardem, observem as palavras dessa aliança. Então, aqui nós temos esse desafio, que agora, depois de ter feito tudo que Deus fez, provou, agora Ele pede para que o povo de Israel obedeça. É muito interessante que esse chamado para a obediência é para aqueles que estavam lá e também para aqueles futuros participantes. Então Moisés diz assim: hoje todos vocês estão, versículo 10, hoje todos vocês estão diante do Senhor, o seu Deus. E aí ele vai citando vários tipos de pessoas, né? Os chefes das tribos, os anciãos e os oficiais, as pessoas importantes, todos os homens de Israel, as crianças. Naquele dia Moisés estava falando para aquelas pessoas, as crianças também estavam lá ouvindo. Olha que interessante, porque Moisés queria também falar, e como foi pedido de Deus, para que as crianças também obedecessem esse relacionamento, essa aliança com Deus. As mulheres, os estrangeiros que se encontram no meio do povo do arraial. Olha que interessante, as profissões também, desde o rachador de lenha até o tirador de águas. Para que entrem na aliança do Senhor seu Deus, no juramento que hoje o Senhor, o seu Deus, está fazendo com vocês. Para que hoje os estabeleça por seu povo. Essa é a centralidade da aliança. O que Deus quer com aquele povo? Que eles sejam considerados como povo de Deus, e Deus seja o Deus deles, como prometeu no passado. E aí o versículo 14 diz assim: e não é somente com vocês que eu faço essa aliança, esse juramento, porém com aquele que hoje está aqui conosco diante do Senhor,
Versículo 15, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Então Moisés está dizendo para aquele povo: olha, você que está aqui hoje, você é desafiado a obedecer a palavra de Deus e a cumprir essa aliança que Deus fez com você. Mas Moisés está dizendo: quem não está aqui também está debaixo desse compromisso. Se é povo de Deus e não está aqui, ele também tem essa responsabilidade. Ou seja, olha que privilégio que nós temos como povo de Deus, é saber que Deus não esquece até os ausentes aqui. Era do povo de Israel, essa aliança alcançaria. Os futuros que viessem estar no meio do povo de Israel, também estaria ali contemplado com esse pacto. Então, meus amados irmãos, o chamado para a obediência, a gente tem que pensar nos de fora também, nos que não têm esse privilégio. E aí pensando também nas futuras gerações, uma bênção ter essa EBF. Nós precisamos falar de que Deus, Ele anuncia para todas as pessoas: eu quero ser o Deus de vocês, eu quero ser o Salvador de vocês, eu quero ter um relacionamento com vocês, eu quero que vocês obedeçam a minha palavra, porque esses meus mandamentos são preciosos para vocês. E aí nosso esforço de ensinar os que estão presentes, mas também levar esse ensino para aqueles que não estão aqui. Agora, também dentro dessa obediência, é muito interessante agora os versículos 16 a 19. Eu quero que você preste atenção. Eu e você temos o desafio de rejeitar aqueles que são os influencers, os influenciadores da idolatria. Olha os versículos 16 a 19, diz assim: porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Vocês viram as suas abominações e os seus ídolos, feito de madeira e de pedra. Viram também a prata, o ouro que havia entre elas. Versículo 18, que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor o seu Deus, e vá servir a outros deuses. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. Então agora, presta atenção bem aqui. Todos nós lutamos com as nossas dificuldades. Lembro do meu tempo de pastor de jovens, também, aqueles que amavam o mundo. Mas aqui, Moisés está falando algo diferente disso. Eu e você, em algum momento, temos uma paixãozinha pelo mundo. A nossa natureza pecaminosa, de vez em quando, quer dar aquela lambida nas coisas do mundo que são venenosos. Mas nesse caso aqui, Moisés está alertando para não somente aquele que ama o mundo, mas para aquele que promove o mundo. É aquela pessoa que, ela ouvindo a aliança, ela desvia o seu coração e chama outros para se desviarem também. E ainda diz assim: não vai dar nada não, fica tranquilo, nós vamos desobedecer a Deus, nós vamos amar o mundo e não vai dar nada não. E aqui é o grande alerta. Moisés chama esse tipo de pessoa de erva venenosa e amarga. E ele diz assim: cuidado, tem esse alerta entre vocês. Então é aquele tipo de pessoa que ela deixa de só amar o mundo e viver uma tentação, para agora ser um promotor do mundo, um influencer do mundo, das ideias do mundo, das práticas do mundo. A palavra de Deus chama isso de
erva venenosa. Viu a diferença? Certamente eu e você temos as nossas lutas com amar o mundo. Mas o que é intolerável diante da palavra de Deus é aquele que promove o mundo. Esse texto ajuda a gente a interpretar um texto lá de Hebreus 12:15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Muitas pessoas vão usar esse texto dizendo que raiz de amargura é aquele sentimento que você não perdoa uma pessoa. Já viram isso? Não, cuidado, ó, você teve aquele conflito com a pessoa, ela te machucou. Toma muito cuidado daquilo não virar uma raiz de amargura no seu coração. É uma interpretação fora do contexto. É uma interpretação errada. Porque lá em Hebreus não está falando de um sentimento, está falando disso aqui. Tanto é que o versículo posterior está dizendo que não seja como Esaú. O Esaú foi realmente um homem que promovia a maldade, trouxe muita dor ao coração dos seus pais. Então, obviamente, o sentimento de amargura existe. O que a palavra de Deus fala diferente é que raiz de amargura lá de Hebreus 12 não tem nada a ver com um sentimento. Tem a ver com aquelas pessoas que, ouvindo a mensagem do mundo, começa a promover as ideias do mundo. Começa a chamar, como o texto diz aqui, levar as pessoas para longe de Deus. Versículo 18, que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos outros deuses. E aí essa pessoa ainda diz no seu coração: olha, eu vou fazer o mal e não vai dar nada. Versículo 19. Olha o que Deus vai fazer com a pessoa que promove o desvio. Versículos 20 a 21. O texto diz assim: o Senhor não estará disposto a perdoá-lo, pelo contrário, a ira do Senhor e os seus zelos se acenderão sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro cairá sobre ele, e o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro. O grande privilégio da aliança é pertencer a Deus, é ser considerado seu filho, é fazer parte daquele povo de Deus. E poder dizer: o meu Deus, eu pertenço a Ele. E esse Deus dizer para nós: eles são meu povo. Mas essa pessoa, ela despreza isso. Ela fala assim: eu não quero pertencer a Deus, eu não quero estar debaixo dessa aliança, eu quero fazer a minha vontade. E olha, vem comigo, faz parte comigo aqui. Vamos atrás dos ídolos, vamos então nos curvar diante desses deuses falsos. E é muito interessante que Deus fala: para esse tipo de situação, Deus não está disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e os seus zelos se acenderão sobre tal homem. Lembra disso? É dentro desse contexto de Deuteronômio. E Deus fala: olha, vai ser riscado da comunidade de Israel. Obviamente as implicações para nós, depois da cruz de Cristo, são outras. Mas um princípio eterno que a gente pode tirar aqui é que Deus disciplina aqueles que se curvam a outros deuses. E é muito interessante, então continua, que as nações vão chegar, dos versículos 21 a 23, e perguntarão se isso vai ali no meio do povo de Israel, quando o povo aí inteiro se desviar e até se tornar como Sodoma e Gomorra. Aquelas nações chegarão e perguntarão: o que aconteceu com vocês? Deus fez um pacto com vocês, falou que ia preservar vocês, e agora vocês estão nessa situação calamitosa. Tudo porque eles abandonaram
a obediência à aliança de Deus. Olha, meus queridos, esse texto mostrava para o povo de Israel o seguinte: não brinquem com Deus. Deus está disposto a dizer para vocês: vocês pertencem a mim e vocês são meu povo. Mas Deus dizia para o povo de Israel: não brinquem comigo. E olha que Deus foi muito paciente. Quem olha para a história de Israel vê a tolerância de Deus. Mas teve um momento em que Deus falou: chega. E aí mandou o povo de Israel, se espalhou entre as nações. A terra ficou desabitada, porque Deus chegou a um ponto e falou assim: não dá mais. Então era isso que eles tinham que, valorizando a aliança, eles tinham que ter uma disposição para obedecer essa aliança. Aí o versículo 29 diz assim: nós temos agora um chamado para assumir a nossa responsabilidade diante da aliança com Deus. E ele termina esse capítulo dizendo: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. O que Deus faz aqui é uma divisão de responsabilidade. Lá na casa de vocês, imagina as crianças que papai e a mamãe falam assim: olha, arrume seu brinquedo, deixe ali os livros de história arrumados, mas papai e mamãe pegam lá a roupa e fala: não, isso aqui a gente faz, isso aqui a gente sabe fazer, você não pode, né? Papai e mamãe falam assim: olha, você tem que comer verdura, tem que comer a carne. Mas papai e mamãe não chegam para você e falam assim: ó, pega a faca e corta o bife e frita no fogão. Divisão, cada um faz uma coisa, segundo a responsabilidade de cada um. E Deus aqui estabelece nesses princípios da aliança essa divisão de responsabilidade. E Moisés fala: olha, as coisas encobertas, aquilo que a gente não compreende, pertence ao Senhor, nosso Deus. Agora, as reveladas, aquelas que são claras, pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos, para que obedeçamos todas essas palavras da lei. Então, novamente, Deus está falando: olha, talvez na história muitas coisas vocês não vão entender, isso é com Deus. Agora, aquilo que Ele deixou muito claro é nossa responsabilidade. Deus deixou muito claro para os filhos: honre pai e mãe. Se a responsabilidade agora é nossa, de filho, obedecermos às orientações do papai e da mamãe quanto àquilo que eles falarem, ensinarem. Então isso é para nós e para os nossos filhos. Então, as coisas que Deus não revelou são da esfera de Deus, é departamento de Deus. Nós não vamos ter uma resposta: Senhor, mas por que o Senhor levou assim o irmão Miguel? Estava bem. Nós não sabemos disso. Senhor, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso ou aquilo na minha vida? Não é da nossa competência. Mas amar a Deus e amar ao próximo é nossa responsabilidade, porque é revelado, está aí. Os textos que nós vimos na semana passada sobre relacionamento, sobre amar as pessoas sem fingimento, sem hipocrisia, isso é claro, tarefa nossa. Não nos vingarmos é algo que é responsabilidade nossa. Então é que no final desse capítulo Moisés chega e fala: olha, não se preocupe com aquilo que Deus não falou, Deus não mostrou. Preocupe-se com aquilo que Ele falou. E Ele falou o seguinte: vai e obedece. Está lá, Ele orientou, é nossa responsabilidade. Meus queridos, minha conclusão vai ser um pouco longa aqui, porque um versículo me chamou muito a atenção e falou muito ao meu coração, que está lá envolvido nos versículos 2 a 4.
Moisés mandou reunir todo Israel. Então lhes disse: vocês viram com seus próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito com o faraó, com todos os seus servos e com toda a sua serva. Viram grandes provas e sinais e grandes maravilhas. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Por que esse texto aqui é tão marcante? Porque Deus fala assim: olha, vocês precisam valorizar a aliança, vocês precisam obedecer à aliança. Mas Moisés fala aqui: olha, até o dia de hoje, vocês não receberam a capacitação para obedecer. Vocês não receberam um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E meus amados irmãos, eu e você que estamos depois da cruz, para a gente é um grande privilégio. Porque Deus deu essas ordens, aquelas ordens eram boas, eram sábias, aquelas ordens preservariam o povo de Israel. Deus estabeleceu: olha, vocês são meu povo e eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês. Mas Deus tinha uma promessa para Israel que nós veríamos de perto. E aí então nós precisamos ver um pouco mais, lá no versículo 24, no capítulo 24, versículo 7 de Jeremias. Pode colocar o próximo, por favor? Diz assim: eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27, que diz assim: eu lhes darei um novo coração, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Paulo mesmo diz que a lei ela é boa, santa e justa, mas ela era boa também somente para mostrar o quão ruim nós somos, os nossos pecados. Mas apesar disso, Deus falou: eu vou cuidar de vocês, vocês são meu povo. Mas quanto ao povo de Israel e para nós também, Deus falou assim: olha, eu vou colocar um coração em vocês, para que vocês sejam capazes de valorizar e cumprir a minha aliança. Olha que privilégio. Deus também prometeu isso ao povo de Israel, mas eu e você, nós experimentamos isso por causa da cruz de Cristo. Porque esse transplante de coração só aconteceria quando na cruz o Senhor Jesus ali pagasse o preço do nosso pecado, derramasse o seu sangue e transformasse o nosso coração de pedra num coração de carne. E somente esse transplante é feito através do Evangelho, da cruz de Cristo, da obra dele. Eu e você, por isso nós podemos valorizar a aliança com Deus, porque Ele faz com que nós não somente sejamos o seu povo, mas sejamos também os seus filhos, porque Ele nos comprou, pagou a dívida ali na cruz do Calvário. Quando Paulo escreveu lá 2 Coríntios, ele falou lá sobre o povo de Israel que ainda não conhece o Senhor Jesus. Olha 2 Coríntios capítulo 3, versículos 15 a 18. Ele diz assim: e até hoje, quando Moisés é lido, quando a Torá é lida, quando os 5 livros da lei são lidos, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte, o véu é tirado. Quando alguém se converte, transforma o coração, eles ganham olhos para ver. O que, naquele tempo, eles não tiveram esse privilégio. E aí, então, ele fala dessa
transformação que é possível a nós. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. E todos nós com o rosto descobertos, agora nós podemos ver, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aquele povo tinha que obedecer a Deus, porque era bom obedecer a Deus, porque era correto obedecer a Deus, porque Deus ia cuidar deles através da obediência. Mas faltava a eles a capacidade de um coração transformado. Agora, eu e você temos esse privilégio de um transplante de coração, de um novo coração, que pode amar a palavra de Deus, valorizá-la, e também receber a capacitação. Senhor, é difícil não amar esse mundo, é difícil, mas eu morri para que você pudesse ser capaz de não amar o mundo. Eu dei a vocês um novo coração para que vocês pudessem colocar nesse coração aquilo que é mais importante. E aí quem tem esse novo coração vai dizer: eu amo as coisas de Deus, eu desprezo as coisas deste mundo. Quem ganha esse novo coração também ganha a capacitação para dizer assim: eu amo a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Por isso que eu posso ser transformado de dia a dia na imagem daquele que me salvou, eu me tornar mais parecido com aquele que me salvou. Eu olhar para Jesus e falar assim: Senhor, me ajuda e me capacita a olhar para as pessoas que me ofenderam e dizer, como o Senhor disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Senhor, tem muito trabalho a fazer, mas Deus, como assim eu vou ser um servo? O Senhor Jesus, Ele foi um servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, que eu sou um desses muitos. Eu quero ser um servo. Esse privilégio que eu e você temos, de ter não somente a salvação, não somente chegar diante de Deus e falar assim: eu sei que eu sou seu filho, eu sei que eu pertenço ao Senhor, mas também ter a capacidade de dia a dia ser transformado, de não nos conformar com os nossos erros, nossas falhas, com a nossa vida desobediente a Deus, mas amar e desejar: Senhor, por causa desse novo coração, eu posso desejar outras coisas preciosas, e confiar que o Senhor é capaz de me capacitar a obedecer. Gente, que privilégio! É esse o privilégio que muitas vezes a gente esquece. Talvez aqui alguns não sabiam, é verdade, mas talvez a maioria de nós esquece desse privilégio. Eu não preciso ficar escravo aos pecados que me dominam, porque o texto diz aqui, o versículo 17: ora, este Senhor é o Espírito, de onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Nós somos livres. Se o Filho libertar a gente, verdadeiramente seremos livres. Que privilégio! Aquela aliança não dava esse privilégio para aquele povo, mas nós temos. Por isso, a grande ideia é: Deus pede uma obediência que só é possível na dependência dEle. E aqui é a chave. Dependa de Deus. Muitas vezes a gente vive a vida cristã como ateu na prática. Eu me mudo, eu vou parar de fazer isso, eu vou mudar, e não vamos conseguir. Mas quando a gente chegar: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a podridão do meu coração, as coisas horríveis que a minha mente pensa, que o meu coração deseja, que as minhas mãos e meus pés e a minha vida faz.
Transforma, Senhor, a mim. Me faz de dia a dia, de glória em glória, mais parecido com o Senhor Jesus. E isso é um privilégio. Que Deus fala para nós assim, olha, jamais qualquer pessoa, nem você mesmo, pode me arrebatar da sua mão. Isso que o Senhor Jesus falou. Nós pertencemos a Ele e Ele não volta atrás. Essa aliança que Ele fez conosco, nos dando a salvação, que nós lembramos cada vez na ceia do Senhor aqui, que Ele derramou o seu sangue e nos colocou o Espírito Santo para sermos transformados. Essa aliança, Ele não volta atrás. Por isso que o desafio hoje, meus amados irmãos, nessa manhã fria, é de você valorizar a aliança que o Israel não teve o privilégio de ter. A capacitação. E buscar obedecer a palavra de Deus na dependência do Senhor.